O milagre que mudou a vida de Maria, a cura que a medicina não podia explicar. Maria Oliveira tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: displasia fibromuscular, uma doença rara que afetava suas artérias, causando dores insuportáveis, pressões descontroladas e o risco constante de um derrame ou aneurisma. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas medicamentos para controlar os sintomas e a recomendação de evitar qualquer tipo de estresse. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disse o especialista, enquanto Maria segurava o prontuário com mãos trêmulas. As dores começaram como pontadas na cabeça, depois vieram as tonturas e a fraqueza nas pernas. Em poucos meses, ela já não conseguia trabalhar como costureira, sua fonte de renda. As contas se acumularam, e a depressão bateu à porta. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Chorava todas as noites, apertando contra o peito uma pequena Bíblia que ganhará da avó. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta com um convite: Maria, minha filha, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Igreja Universal, eu vi coisas que a medicina não explica. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, cegos enxergando, doenças sumindo. Vamos juntos neste domingo. Não custa nada tentar. Maria hesitou. Ela já havia frequentado algumas igrejas antes, mas nunca havia visto um milagre de perto. Porém, a dor e o desespero falavam mais alto. Vou, respondeu, enxugando as lágrimas. O primeiro contato com a fé que move montanhas. No domingo seguinte, Maria entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com o coração acelerado. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e libertação, Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não é Deus de impossíveis. Ele é Deus de milagres, declarou o pastor, com voz firme e cheia de unção. Hoje, alguém aqui vai receber a sua cura. Alguém vai sair deste lugar diferente. Maria não resistiu. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão trêmula e foi até a frente. As irmãs da igreja a abraçaram, orando por ela com lágrimas nos olhos. Uma delas ungiu sua testa com óleo consagrado, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça e clamava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, Maria. Receba a sua cura. Ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. As lágrimas escorriam sem parar. Eu creio, Senhor, gritou, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Maria não faltou a nenhuma reunião. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um peso, mas como uma semente de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, Maria. Ele quer o seu coração, explicou o pastor em um culto de prosperidade. Quando você honra a Deus com o que tem, Ele abre as janelas do céu para você. Ela começou a dar, mesmo com as contas atrasadas. Não eram grandes valores, mas eram dados com fé. E algo estranho começou a acontecer: as dores, que antes a acordavam à noite, estavam diminuindo. Os episódios de tontura, que antes eram diários, agora aconteciam esporadicamente. Mas o verdadeiro teste veio quando o pastor anunciou a Fogueira Santa de Israel, uma campanha de 3 dias de jejum, oração e vigília. Quem quiser ver o impossível, tem que fazer o possível, disse ele. Maria não pensou 2 vezes. Jejuou, orou madrugadas inteiras, e no terceiro dia, quando o pastor fez a oração de quebra de maldição, ela caiu no chão, dominada por uma emoção que não conseguia controlar. Algo saiu de mim, gritou, enquanto as irmãs a amparavam. Sinto como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. O milagre confirmado. Na semana seguinte, Maria voltou ao médico para um check-up de rotina. O cardiologista, que a acompanhava há meses, ficou boquiaberto ao analisar os exames. Isso não faz sentido, murmurava, comparando os novos resultados com os anteriores. Suas artérias estão normais. Não há mais sinais de displasia fibromuscular. Como isso é possível? Maria sorriu, com os olhos brilhando. Doutor, Deus me curou.
O médico, cético, pediu novos exames, achando que poderia ser um erro. Mas os resultados se repetiram, nenhuma normalidade. Não tenho explicação médica para isso, admitiu, finalmente. Mas se foi a sua fé que fez isso, então continue nela. A transformação e a lição de vida. Hoje, Maria não é mais a mesma. Não só está completamente curada, como voltou a trabalhar, abriu sua própria oficina de costura e até ajuda outras pessoas com doenças crônicas a encontrarem fé. Toda terça-feira, ela está na igreja para dar seu testemunho no altar, incentivando outros a não desistirem. Aprendi que Deus não olha para o tamanho do nosso problema, mas para o tamanho da nossa fé, diz ela, emocionada, segurando o microfone enquanto a igreja aplaude. Muitas vezes, pensamos que tudo está perdido, mas é justamente quando estamos no fundo do poço que Deus estende a mão. Ele não falha. Nunca. E sempre que alguém pergunta como ela conseguiu, Maria responde com um sorriso: não fui eu. Foi Jesus. E foi na Igreja Universal, onde a fé se torna realidade. Lições que ficam. 1. A fé move o impossível. Quando os médicos disseram não há cura, Deus disse: eu sou a cura. 2. A obediência traz bênçãos. O dízimo e as ofertas não são perdas, são investimentos no reino de Deus que retornam em milagres. 3. A unção quebra correntes. Oração, jejum e a unção dos servos de Deus têm poder para transformar vidas. 4. Testemunhar fortalece a fé. Quando compartilhamos o que Deus fez, abrimos porta para novos milagres. Maria hoje vive para contar que, onde o homem diz é impossível, Deus diz: para mim, tudo é possível. E isso, ninguém pode negar. No domingo seguinte, Maria entrou na Universal com um brilho diferente nos olhos. Não era só a cura do câncer que a fazia caminhar com leveza, era algo maior. Ela sentia que Deus tinha um propósito para aquela vitória. Enquanto se sentava nos bancos da frente, ouviu o pastor falar sobre missão. Quem foi curado, não pode guardar só para si. A bênção é para ser multiplicada. Foi então que Maria entendeu. Ela não podia ficar calada. Precisava levar esperança para quem ainda estava na luta. Naquela mesma semana, começou a visitar o hospital onde tinha feito quimioterapia. Com a Bíblia na mão e o testemunho nos lábios, ela ia de leito em leito, contando como Deus a tinha levantado. Alguns pacientes choravam. Outros, incrédulos, perguntavam: mas como? E ela, com a mesma fé que a sustentou nos dias mais escuros, respondia: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E eu sou a prova. Um dia, uma mulher chamada Ana, com um câncer em estágio avançado, segurou sua mão e disse: eu não tenho mais forças para acreditar. Maria olhou nos olhos dela e falou firme: então empresta a minha fé. Vamos orar agora. Ali mesmo, entre máquinas e soros, Maria impôs as mãos sobre Ana e clamou em nome de Jesus. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, foi um grito de quem já viu Deus agir. E algo aconteceu. Ana sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica a tocasse. Na semana seguinte, os exames mostraram uma redução surpreendente nos tumores. Os médicos não tinham explicação. Mas Ana sabia. A notícia se espalhou. Pessoas que antes passavam em frente à Universal sem nem olhar, agora paravam para ouvir. Maria virou um símbolo de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E o mais lindo, ela não guardou o milagre só para si. Toda terça-feira, ela estava lá na corrente de oração, intercedendo por outros. Toda quinta, no culto da libertação, ela levava alguém que precisava de um toque de Deus. E aos domingos, no culto da família, ela abraçava os desanimados e dizia: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Um dia, o pastor a chamou ao púlpito. Maria, conte para a igreja o que Deus tem feito através de você. Ela subiu, nervosa, mas quando abriu a boca, as palavras saíram como um rio: eu era uma mulher marcada para morrer. Os médicos me deram 3 meses. Mas Deus me deu uma vida nova. E não foi só para eu ficar bem, foi para eu mostrar que Ele é real. Hoje, tenho uma lista de pessoas que receberam cura depois que eu orei por elas. Não sou ninguém especial. Só sou uma serva que decidiu confiar. A igreja explodiu em glórias. Alguns caíram no chão, chorando. Outros levantaram as mãos, pedindo o mesmo milagre.
Mas nem tudo foi fácil. Alguns parentes, que antes duvidavam, agora a chamavam de fanática. Amigos distantes torciam o nariz: você tá exagerando, Maria. Mas ela só sorria e respondia: se exagero é servir a Deus, então quero exagerar mais ainda. Porque Maria tinha aprendido uma coisa: quando Deus toca uma vida, o mundo pode até não entender, mas o céu aplaudir. Hoje, anos depois, Maria lidera um grupo de apoio a pacientes com câncer dentro da Universal. Não é médica, não tem diploma, mas tem algo que nenhum hospital pode oferecer: esperança viva. Toda semana, ela recebe mensagens de pessoas que, depois de ouvirem seu testemunho, voltaram a acreditar. Alguns até se batizaram. Outros, que já estavam na igreja mas desanimados, renovaram a fé. E Maria? Ela segue firme, com a mesma Bíblia surrada na bolsa e o mesmo fogo no peito. Quando perguntam qual é o segredo, ela aponta para o altar e diz: o segredo é aqui. É se jogar nos braços de Deus sem medo. É obedecer mesmo quando não faz sentido. É crer que, no lugar onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Porque no fim das contas, o milagre de Maria não foi só a cura do corpo, foi a transformação de uma vida que, de vítima, virou vencedora. De doente, virou discipuladora. De desesperada, virou portadora de esperança. E isso, só Jesus faz. E a história não para por aqui. Todo dia, em alguma Universal do Brasil ou do mundo, alguém ouve falar de Maria, se inspira, e decide: se Deus fez por ela, pode fazer por mim também. E assim, o milagre continua. Porque fé compartilhada se multiplica. E quando a gente menos espera, Deus está ali, estendendo a mão de novo. Na mesma semana em que Maria compartilhava seu testemunho na Universal de São Paulo, a 2.000 quilômetros dali, em uma pequena cidade do interior do Nordeste, uma mulher chamada Ana ouvia tudo pelo celular, sentada na beira da cama do filho. O menino, Lucas, de apenas 7 anos, estava há 3 dias em coma depois de um acidente de carro. Os médicos tinham dito que, se ele acordasse, provavelmente não andaria nem falaria mais. Ana já havia chorado todas as lágrimas que tinha. Até que, naquela tarde, enquanto rolava o feed do Facebook, viu um vídeo de Maria contando como Deus a havia levantado da cama de hospital. As palavras dela foram como uma faísca no escuro: se jogar nos braços de Deus sem medo. Ana segurou o celular com as mãos trêmulas e começou a orar em voz alta, mesmo com o marido ao lado dizendo que era melhor se preparar para o pior. Senhor, se a senhora curou Maria, o Senhor pode curar o meu filho. Eu não vou sair daqui até ver o milagre, ela gritou, enquanto as lágrimas voltavam, dessa vez misturadas com uma esperança teimosa. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou ao lado da cama do Lucas, segurando sua mãozinha fria e repetindo: Jesus está aqui. Jesus está aqui. De madrugada, quando o sol ainda nem tinha nascido, ela sentiu um calor estranho nas mãos. Olhou para o rosto do menino e viu primeiro foi só um tremor nos cílios, depois um suspiro fundo. Lucas abriu os olhos. Os médicos não acreditaram. Fizeram exames, pediram segunda opinião, mas o fato era inegável: não havia sequela alguma. O menino sentou, falou, e em menos de uma semana já corria pelo corredor do hospital, deixando para trás os aparelhos que antes o mantinham vivo. Quando Ana voltou para a Universal da sua cidade com Lucas no colo, a igreja inteira chorou. E ela, como Maria, não teve vergonha de contar: eu não fiz nada. Só obedeci. Só acreditei que Deus é maior que qualquer diagnóstico. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque enquanto Ana agradecia no altar, uma senhora de cabelos brancos, que havia perdido o marido há pouco tempo, ouvia tudo de cabeça baixa. Seu nome era Clara, e ela carregava uma dor que parecia não ter cura. Se Deus faz esses milagres, por que não trouxe o meu amor de volta? Ela pensava, com o coração apertado. Até que, naquele dia, algo dentro dela estalou. Talvez não fosse tarde demais para ela também se jogar nos braços de Deus sem medo. E assim, como uma corrente que não se quebra, o milagre de Maria tocou Ana, que tocou Lucas, que agora tocava Clara. Porque quando a fé encontra um coração disposto, Deus não mede esforços para mostrar que Ele está vivo. E a Universal continua de portas abertas, não como um prédio, mas como um lugar onde o impossível vira testemunho. Onde cada história de dor pode se transformar em uma história de glória. Basta acreditar.
basta se render. Porque no final, o maior milagre não é só o que Deus faz, é o que Ele faz em nós. E isso só começa quando a gente diz: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Clara entrou na Universal pela primeira vez com as pernas trêmulas, como se cada passo fosse uma batalha contra anos de decepção. O cheiro de café recém-passado misturado ao perfume das flores no altar a envolveu, e por um segundo, ela sentiu algo estranho: paz. Não era a paz que o mundo oferece, aquela que dura só até a próxima conta chegar ou o próximo desentendimento. Era diferente. Era como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido: você está no lugar certo. Ela se sentou no fundo, perto da porta, pronta para sair correndo se a emoção apertasse demais. Mas quando o pastor começou a falar sobre o Deus que restaura famílias, Clara sentiu as lágrimas queimando os olhos. Não eram lágrimas de tristeza, não dessa vez. Eram lágrimas de quem finalmente encontra uma esperança que não decepciona. O pastor não sabia da sua história, mas parecia estar falando só para ela: Deus não desistiu de você. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, Ele continuou trabalhando nos bastidores, preparando a sua vitória. Foi então que Clara lembrou das palavras de Lucas: lá dentro, Deus não vê o que você foi. Ele vê o que você vai ser. E algo dentro dela começou a se mexer, como uma semente que finalmente recebe água depois de tanto tempo no deserto. Naquela noite, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre na família, Clara não resistiu. Ela se levantou, com as mãos suadas e o coração batendo forte, e caminhou até o altar. Não sabia orar direito, não conhecia as palavras bonitas que os outros usavam, então só chorou e balbuciou: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas se o Senhor pode mudar a vida da Maria, do Lucas, da Ana, então o Senhor pode mudar a minha também. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E foi ali, ajoelhada entre estranhos que se tornariam família, que Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não era dor. Era o peso das amarras se rompendo. O peso da culpa por ter desistido do casamento, da raiva por ter sido traída, do medo de nunca mais ser feliz. Tudo isso começou a cair aos seus pés, como correntes velhas que não serviam mais. Nos dias que seguiram, Clara voltou à igreja. Não porque alguém a obrigou, mas porque pela primeira vez em anos, ela sentia que pertencia a algum lugar. As irmãs da Universal a abraçavam sem julgamento, os obreiros oravam com ela como se sua luta fosse deles também. E aos poucos, ela começou a notar mudanças. Não era mágica, era melhor que isso. Era Deus agindo. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, Clara encontrou uma foto antiga do casamento. Antes, só de olhar aquilo, seu peito doía. Mas dessa vez, ela sorriu. Não por nostalgia, mas porque sentiu uma certeza no coração: Deus ainda tem um plano para nós. E então, o impossível aconteceu. Numa sexta-feira, enquanto Clara estava na reunião da Corrente da Fé, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz hesitante, mas familiar. Clara, sou eu. O Marcos. Ela quase deixou o telefone cair. Marcos, seu ex-marido, o homem que havia sumido da vida dela há 2 anos, estava ligando. E não era para pedir desculpas vazias ou fazer promessas que não poderia cumprir. Era para dizer uma só coisa. Eu tive um sonho contigo. E nele, você estava sorrindo. De verdade. Como antigamente. Aí eu acordei e soube que tinha que te procurar. Não sei explicar, mas, eu preciso te ver. Clara não sabia o que responder. Mas dentro dela, uma voz tranquila falou: eu te falei que ia restaurar. Hoje, Clara e Marcos estão reconstruindo não só o casamento, mas uma família. Não foi fácil, houveram lágrimas, conversas difíceis, perdão que custou a sair. Mas havia algo que eles não tinham antes, uma fé que não desiste. Porque eles aprenderam que na Universal, Deus não só ouve as orações, Ele responde. Não do jeito que a gente quer, nem sempre na hora que a gente espera, mas sempre do jeito que a gente precisa. E assim, mais uma história de dor virou testemunho. Mais um impossível se tornou possível. Porque quando a gente solta o controle e confia, Deus faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a igreja continua de portas abertas. Porque sempre tem mais um coração precisando de um milagre.
Sempre tem mais uma história esperando para ser reescrita. E Deus, bem. Deus nunca para de escrever. Naquela mesma semana, enquanto Ana e Marcos ainda se adaptavam à nova rotina de orações em família e jantares à mesa, algo que parecia tão simples, mas que havia se perdido há anos, alguém mais entrou pela porta da Universal carregando um peso que achava impossível de suportar. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado, que há meses não conseguia dormir direito. Seu filho, Lucas, de apenas 22 anos, estava preso há quase um ano, envolvido com coisas erradas que ela nem queria lembrar. As visitas ao presídio eram um misto de vergonha e desesperança. Meu filho não é assim, Deus, ela sussurrava todas as noites, apertando contra o peito uma foto amarelada de Lucas ainda criança, sorrindo com o uniforme da escola. Dona Maria já tinha ido em outras igrejas, já tinha acendido velas, já tinha feito promessas. Mas aquela dor não passava. Até que uma vizinha, a mesma que havia levado Ana à Universal meses antes, lhe disse com firmeza: lá não é lugar de promessa, não, Dona Maria. Lá é lugar de fé. E fé mexe com Deus. Ela não entendeu direito, mas algo na voz daquela mulher a fez pegar a bolsa e ir. Quando entrou, o coro estava cantando adeus de impossíveis, e foi como se aquelas palavras fossem só para ela. As lágrimas vieram sem aviso. Na hora da oração, o pastor não sabia nada da sua história, mas quando impôs as mãos sobre ela, falou com uma autoridade que a fez estremecer: Deus está quebrando as correntes do seu filho hoje. Ele vai voltar para casa, e vai ser um homem novo. Dona Maria sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse acendido algo dentro dela. Saiu da igreja com as pernas trêmulas, mas com uma certeza que não tinha antes: Deus tinha ouvido. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Lucas, ligando de um número desconhecido. Sua voz estava diferente e firme, quase irreconhecível. Mãe, eu tô saindo. Hoje. Eles me soltarão por bom comportamento, mas não é só isso. Eu mudei, mãe. Não quero mais aquela vida. Dona Maria caiu de joelhos no chão da cozinha, o celular ainda colado no ouvido. Não eram palavras vazias. Nos meses seguintes, Lucas começou a frequentar a Universal com ela. Arrumei um trabalho honesto, recuperou o respeito da família e, o mais surpreendente, passou a levar outros jovens que conhecia do passado para a igreja. Se Deus fez por mim, faz por eles também, dizia, com os olhos brilhando de uma forma que a mãe não via desde que ele era criança. Enquanto isso, Ana e Marcos já não eram mais os mesmos. O casamento, que parecia um barco à deriva, agora tinha um rumo. Eles começaram a servir na igreja, Ana no departamento de mulheres, ajudando outras esposas a não desistirem, e Marcos no grupo de homens, compartilhando como Deus havia restaurado sua autoestima e seu papel como marido. A gente achava que o problema era um no outro, Marcos confessava em um depoimento emocionado, com Ana ao seu lado segurando sua mão. Mas o verdadeiro problema era a falta de Deus no centro. Quando ele entrou, tudo mudou. E assim, como ondas que se espalham, os milagres não paravam. Cada vida transformada levava a outra, e outra, e outra. A Universal não era só um lugar, era um campo de batalhas vencidas, de lágrimas secas, de sonhos ressuscitados. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ali, entre aquelas paredes, ninguém era descartável, nenhum caso era sem solução. Uma tarde, enquanto Dona Maria, Ana e Marcos se abraçavam depois do culto, Lucas chegou correndo, ofegante. Mãe, vem rápido. Tem um rapaz lá fora, ele tá chorando, diz que não aguenta mais a vida que leva. Ele quer ajuda. Dona Maria sorriu, porque reconheceu naquele momento o mesmo chamado que um dia a havia salvado. Então vamos buscar ele, meu filho, disse, já se dirigindo para a porta. Porque aqui, ninguém sai como entrou. E a igreja continuou de portas abertas. Porque sempre tem mais um filho perdido esperando um abraço. Sempre tem mais um coração partido precisando ouvir: Deus não terminou com você ainda. E ele, bem. Ele nunca para de escrever histórias novas. O milagre na porta aberta. O rapaz no degrau tinha os olhos inchados e as mãos trêmulas. Chamava-se Rafael, e carregava uma mochila surrada cheia de culpas, vícios, ruas frias, promessas quebradas. Não mereço estar aqui, murmurou, quando Dona Maria se ajoelhou ao seu lado.
Ela segurou seu rosto entre as mãos, como fizera com tantos outros. Merece, sim. E se não merecesse, Jesus já teria fechado essas portas. Dentro da igreja, as mãos de Ana apertaram as dele enquanto Marcos orava em voz baixa. Não houve sermão, nem juízo, apenas silêncio, lágrimas e um pão partido na mesa do fundo, símbolo de que ali, até os pedaços quebrados tinham lugar. Rafael chorou como criança, e quando levantou os olhos, viu algo que não via há anos, um reflexo no espelho do banheiro que não era mais um fantasma, mas um homem. Alguém que ainda podia ser reescrito. O milagre não foi instantâneo. Foram noites de recaídas e manhãs de perdão, café compartilhado e salmos lidos em voz trêmula. Um dia, Rafael voltou com um diploma de mecânico no bolso e uma filha no colo. Ela se chama Esperança, disse, sorrindo para Dona Maria. A igreja celebrou não o fim de uma batalha, mas o começo de uma vida que, contra tudo, insistiu em nascer. Reflexão: Deus não costura feridas com linha de ouro para esconder as cicatrizes, ele as transforma em mapas. Cada marca em Rafael apontava para um lugar onde a graça o encontrara, na porta que não se fechou, na mão que não soltou, na voz que sussurrou a Fiquian quando o mundo gritava vá. Lição: milagres não são só curas, são convites. A igreja de Dona Maria não tinha paredes altas, mas portas largas, porque a fé verdadeira não é um museu de santos, mas um hospital de campo. E se você está lendo isso hoje, saiba, onde quer que você esteja, há uma porta aberta, uma mesa posta e uma voz dizendo, entre. Você não é interrupção, é o motivo da festa.